1º de abril tá aí, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho do comportamento que é universal e faz parte do hall de comportamentos humanos, que é mentira? Para começar a falar sobre esse comportamento, eu vou usar como base estudos da análise do comportamento. E para isso, eu vou trazer o Skinner, certo? O Skinner traz e ele fala que todo nosso comportamento é aprendido, ou seja, mentira é aprendido. Ele é mantido, tá? Através do que a gente chama de reforço. Ou seja, quando a gente, como consequência, a gente obtém uma vantagem ou a gente evita algo que não é legal pra gente, certo? Então, gente, quando a gente aprende a mentir em uma situação, é, o estudo do Skinner fala que a probabilidade desse comportamento aparecer em uma situação parecida aumenta a frequência, entendeu? Porque a gente vai querer obter ou evitar uma situação que é ruim ou obter algum tipo de vantagem com isso. Dito isso, então a gente já fala. Geralmente a função da mentira, ela vem pra gente obter uma vantagem, a gente evitar uma consequência negativa, preservar uma autoimagem, ou muitas vezes, acontece com algumas pessoas, quando está em alguma situação que ela não sabe como agir, a mentira vem por impulsividade, tá? Então, a pessoa não pensa na hora, não sabe o que fazer e ela simplesmente mente. Uma coisa interessante sobre isso é que estudos de neuroimagem, gente, mostra que mentir é muito mais custoso, ou seja, dá muito mais trabalho para o nosso cérebro do que dizer a verdade. Porque mentir envolve muito mais áreas e áreas complexas, tá? Pra gente manter essa mentira, pra gente suprimir a emoção e principalmente, gente, pra gente evitar dizer a verdade, tá? Então, é muito mais complexo do que a gente simplesmente falar a verdade. As áreas que estão relacionadas, tá? Quando a gente tá mentindo ou tendo o comportamento de mentir, as que ficam mais ativas, por exemplo, é o córtex pré-frontal dorso lateral, tá? Essa área, ela tá ligada ao planejamento e ao controle inibitório. Então, provavelmente, ela fica muito mais ativa porque dentro da mentira, ela vai ajudar a gente a construir uma narrativa e sustentar a mentira. A gente tem também o córtex cingulado anterior, tá? E esse córtex, ele atua dentro desse comportamento no gerenciamento do conflito entre mentir e dizer a verdade. Sabe aquela coisa? Essa parte eu falo, essa parte não. Será que eu falo? Será que eu não falo? Fica muito mais ativo. Estudos sugerem que por causa disso. E aí a gente tem a amígdala. A amígdala, ela tá ligada à parte de emoções no nosso cérebro, tá? E principalmente, o estudo sugere que ela pode ficar mais ativa porque quando a gente mente, a gente tem medo de ser pego. Então, o tempo todo a gente fica naquela tensão. Será que a pessoa tá percebendo que é mentira? Será que ela tá notando? Então, mentir gera uma tensão, gera medo, gera receio. Por isso que estudos sugerem que a amígdala fique muito mais ativa dentro do processo de mentir. Nem toda mentira, tá? Como eu falei aí anteriormente, é patológica, tá? Mas em algumas situações ela tá relacionada assim a transtornos psicológicos e neuropsicológicos, certo? Então, quando a mentira se torna um padrão disfuncional, a gente pode estar falando de transtornos. Dentre eles, a gente tem o transtorno de personalidade antissocial, o TPA, tá? Indivíduos que estão dentro desse transtorno tendem a mentir repetidamente, tá? E a função dessa mentira, ela vem para manipular ou explorar outras pessoas. Porque quem tá dentro do transtorno de personalidade antissocial tende a não sentir remorso ou culpa, o que facilitaria o processo de mentira. A gente tem o transtorno de personalidade narcisista, tá? E a mentira, ela pode ser usada dentro desse transtorno para manter uma autoimagem, tá? Grandiosa, para mostrar para as pessoas, nossa, olha só como eu sou incrível, entende? Ou para esconder inseguranças que a pessoa tem. O interessante, gente, é que alguns estudos realizados mostram que transtorno narcisista, tá? Muitas pessoas que mentem dentro desse transtorno, elas distorcem essa realidade para se encaixar na visão de superioridade que elas têm. Então, a mentira ela vem muito dentro dessa função.
A gente tem também o transtorno de personalidade histriônica, tá? Que a mentira ela pode aparecer dentro desse transtorno com a função de distorcer informação ou exagerar, tá? Alguma situação, porque indivíduos dentro desse transtorno tendem a querer chamar a atenção para eles. Então a mentira ela vem com essa função. E aí a gente tem também a pseudologia fantástica, ou a mitomania, né? Conhecida como mitomania. A mitomania, gente, são pessoas que mentem compulsivamente, tá? Não tem, muitas vezes não tem necessidade, ou seja, aquelas funções que eu falei acima para vocês, às vezes ela não vai ter essas consequências. Mas elas mentem, tá? Porque elas não, muitas vezes não têm o controle, é uma mentira compulsiva, certo? E é interessante, gente, que estudos sugerem que a mitomania ela pode estar relacionada, tá, a alterações no funcionamento do lobo pré-frontal. Então, o que prejudica a regulação desse comportamento. Por isso que muitas pessoas que estão dentro desse transtorno mentem compulsivamente. Gente, como a gente viu, a mentira ela faz parte do comportamento humano, tá? E ela tem diferentes funções, tá? Desde um comportamento ou um mecanismo adaptativo até sintomas de um transtorno psicológico, tá? O que é interessante entender é que o nosso cérebro, gente, tem um custo muito maior mantendo e criando uma mentira do que sustentar uma verdade. Por isso, gente, é importantíssimo a gente entender a função do nosso comportamento para a gente tomar uma decisão mais assertiva do que fazer dentro de uma situação, tá? Então, compreender as razões por trás de uma mentira nos ajuda a lidar com esse fenômeno e a desenvolver relacionamentos muito mais autênticos e saudáveis, porque aumenta o nosso poder de decisão, certo? Por isso, gente, vocês perceberam que esse comportamento está frequente, está trazendo prejuízo? Busca ajuda profissional.